Bom, nessa parte da estrutura, da segunda parte da nossa aula, né, de fundamentos de grupo, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que determina o status do grupo, né, dentro de estrutura, né, de grupos, o que determina uma pessoa ter status. Determina o status o poder que essa pessoa exerce sobre as outras, que pode ser o poder financeiro, um poder político, um poder de conhecimento, né? Ela pode exercer esse papel sobre as outras pessoas. Isso lhe confere um status superior em relação aos demais. A capacidade de contribuição para as metas do grupo, e aí está muito relacionado com conhecimento, com capacidade de análise dos diversos cenários, das propostas de solução e de tomar, de implementar as decisões para o benefício do grupo e da organização. E as características pessoais do próprio indivíduo, né, que são pessoas normalmente que têm traços, né, de personalidade, como autoestima, como abertura a novas experiências, né, são comunicativas, são mais, que têm uma capacidade verbal bastante boa em relação à argumentação, consegue argumentar com o grupo, consegue convencer o grupo e apontar falhas, né, na forma como o grupo está raciocinando, ela automaticamente começa a ser enxergada pelo grupo como uma pessoa que tem um status melhor, vamos dizer assim, porque tem essa capacidade de abstração, né, de analisar a situação diferentemente dos demais. Em relação ao tamanho, né, que é uma outra variável que interfere na estrutura dos grupos, ele afeta, sim, o desempenho de grupos. Por quê? Porque quanto maior o grupo, mais a possibilidade de aparecer subgrupos, né? Ou seja, pessoas que acabam dentro de um grupo, ao invés de todo mundo estar falando a mesma coisa, discutindo o mesmo assunto, começa a aparecer 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 ali, discutindo e conversando coisas paralelas, temas paralelos que não contribuem para a otimização e a produtividade do desempenho do grupo. Tá bem? Então, a folga social é uma tendência que as pessoas têm de se encostar. É o famoso, eu vou me esforçar menos para trabalhar em grupo do que quando eu estou trabalhando sozinha, porque, na verdade, muitas vezes a empresa não tem como avaliar, né, o desempenho das pessoas individualmente e dentro do grupo. As pessoas tendem a encostar. Então, é o famoso, né, tem aqueles que sempre carregam o piano, né, que sempre trabalham, e aqueles que ficam encostados lá, né, e querem aparecer na fotografia. Isso daí é a folga social, né, vulgarmente falando, a folga social. Então, para evitar, é importante que estabeleçam-se metas, né, para os grupos de forma que eles tenham um projeto, para que todos tenham um papel e um empenho para o resultado do grupo, aumentar a competitividade entre os grupos, o que faz, né, focar no resultado compartilhado, criar avaliações de modo que as pessoas avaliem umas às outras. Cada membro do grupo possa avaliar o desempenho dos colegas e ser avaliado pelos colegas. Selecionar membros que tenham motivação alta, né, que prefiram trabalhar em grupo, porque tem gente que não gosta de trabalhar em grupo, prefere trabalhar sozinho. Mas se é uma orientação da empresa, então você precisa avaliar, tomar uma decisão em relação a isso. E distribuir recompensas aos grupos baseadas na contribuição de cada membro. Ou seja, eu avalio, eu tenho o desempenho do grupo, que é a contribuição de todos, eu avalio a contribuição de todos e eu remunero a contribuição de todos. Nós temos aspectos positivos e negativos em relação aos grupos. Os aspectos positivos, então, óbvio que os grupos, né, as pessoas trabalhando juntos, elas geram informações e conhecimentos mais abrangentes. Os grupos, então, eles conseguem mais insumos, né, para o processo decisório, tem mais ideias para o processo decisório, não é uma pessoa só pensando em todas as variáveis. Eles oferecem uma maior diversidade, né, de pontos de vista, uma vez que muitas vezes eu posso ter pessoas com formações diferentes, né, é o aconselhável. E os grupos aumentam essa aceitação de uma solução. A solução é discutida, é compartilhada, pontos positivos e negativos em relação a uma proposta de solução. E quando todo mundo participa desse processo, é mais fácil que todos aceitem. E o aspecto negativo, obviamente, é que consome mais tempo, né? Você tem que, na medida que você tem que discutir as ideias, obviamente você tem que
você vai consumir mais tempo. Existe pressão para conformidade, né, que é uma característica, por exemplo, negativa dos grupos coesos. Os grupos que são extremamente coesos, que têm um modelo mental para trabalhar, todo mundo sabe o que tem que fazer, eles, às vezes, acontece aquilo que nós chamamos de pensamento grupal, quer dizer, todo mundo tem que pensar igual. Ou todo mundo, às vezes não precisa nem falar, todo mundo já sabe o que tem que fazer. E deixa de discutir, deixa de, e se acontecer alguma coisa? E se, né? Você tem que questionar, ser o advogado do diabo, né? Como nós dizemos. Você tem que questionar aquilo que parece muito bem estabelecido dentro dos grupos. Essa é a riqueza do grupo. E esse é um aspecto negativo que grupos muito coesos, de vez em quando, tá tudo bom assim, está tudo dentro da conformidade. Podem ser dominadas por um indivíduo, né, que tem um status muito diferenciado, ou então por pequenos subgrupos, e sofrem de certa ambiguidade em relação às responsabilidades. Então, é importante que nesses grupos tenham o aparecimento de um líder, né, ou de pessoas que coordenem as atividades dos grupos. Então, como nós comentamos anteriormente, quando os grupos são muito coesos, nós temos o aparecimento do grupo Think, né, que é o pensamento grupal, e o group shift, que é a mudança radical das ideias dentro do grupo. Então, o pensamento grupal, os membros do grupo racionalizam qualquer tipo de resistência às suas premissas. Então, assim, o grupo é ótimo, né, funciona muito bem, somos coesos, está tudo dentro da conformidade. Então, ele rechaça qualquer tipo de resistência às premissas que o grupo adota. Os membros, então, exercem pressão direta, né, sobre as pessoas que expressam dúvida a respeito daquilo da visão que está sendo compartilhada pelo grupo, por isso que eu comentei que essa pressão da conformidade, né, então, as pessoas as pessoas que deveriam questionar, elas já não questionam mais, porque o grupo faz pressão em cima para que ela fique quieta, tá? E os membros, então, que têm dúvidas, né, procuram não se desviar muito do que parece ser o consenso do grupo. Já que eu não posso questionar, então também não vou ter mais dúvida. E há uma ilusão de unanimidade, né, exatamente por causa dessa pressão social, em busca da conformidade, da coesão, né, do consenso, parece que fica aquela coisa unânime dentro do grupo, aquela ideia unânime. E às vezes é um erro, né? É o famoso, nós costumamos dizer vulgarmente, que é o famoso salto alto, né? Eu sou tão bom que eu não consigo avaliar mais nada. E aí a probabilidade do erro. E o group shift, que são decisões em grupo, que elas tendem a extremar as posições originais dos seus membros. Então, se tem que mudar a decisão, elas são extremadas, ou para uma extrema postura mais conservadora, ou então extremamente arriscada. Finalizando, então, nós temos as técnicas de tomada de decisão em grupo, né? De modo a fazer com que você tenha uma técnica para poder trabalhar com pessoas em grupos. Os grupos de interação, né, que são os membros interagem entre si face a face, que é o que ocorre na maioria das vezes dentro das empresas, quando nós trabalhamos com grupos de solução de problemas, enfim. O brainstorm é uma técnica também para grupos, né, onde você gera várias ideias, você estimula as pessoas a expressar essas ideias de uma forma bastante livre, sem interrupção das outras pessoas. Normalmente tem uma pessoa que anota todas as ideias e você evita que surjam críticas durante a sua fala, né? Então é um processo organizado, onde todo mundo fala, tem-se uma sequência de opções de ideias para ser discutidas. A reunião de grupo, a técnica de grupo nominal, onde as pessoas são convidadas a tomar decisão em grupos, assim, os grupos se reúnem para escolher uma solução de uma forma sistemática. Cada indivíduo escreve, né, a solução, as suas percepções sobre o problema, e eles discutem, né, numa segunda fase, cada um expõe a sua posição, né, de uma forma individual. E depois, então, tem um momento onde todo mundo consegue fazer uma hierarquia de importância. Tal decisão é mais importante ou parece mais adequada. Você faz uma hierarquização dessas decisões e chega-se
uma escolha, né, da decisão ou das decisões mais acertadas ou mais adequadas para aquele problema. E a reunião eletrônica, que a gente atualmente usa bastante por causa do custo-benefício, especialmente empresas que têm várias subsidiárias, né, em lugares regionalmente distantes, ou mesmo dentro da própria empresa, enfim, é muito comum. Você faz as reuniões onde os participantes participam usando o computador, usando uma câmera, enfim, por videoconferência ou por Skype. Enfim, tem várias formas e vários meios que nós podemos utilizar hoje em dia para entrar em contato, fazer uma reunião eletrônica e dar suas opiniões e votar, enfim, as decisões. A reunião eletrônica é interessante porque ela, diferente do face a face, né, especialmente em culturas que muitas vezes não deixa você terminar de falar, né? Você tá falando, a pessoa já está falando em cima de você e fazendo uma contraposição à sua ideia. Na reunião eletrônica é importante porque as pessoas elas se policiam, se disciplinam mais em relação a deixar o outro terminar de falar. Porque já tem a distância e a questão da interferência, né, da comunicação, você manter, né, o link sem cair, né, a conexão de internet, normalmente de internet, enfim, mas é importante que cada pessoa fale a sua parte, então existe uma certa disciplina, né? Eu particularmente, quando participo de reuniões eletrônicas, acho bastante importante. Algumas reuniões não são viáveis fazer eletronicamente, né? Mas quando é para discutir rol de soluções, enfim, eu acho que é bastante viável. Então, aqui nós finalizamos essa aula apresentando as técnicas de tomada de decisão para organizar melhor, né, as interações dentro do grupo e para diminuir os problemas que podem acontecer, então, com o excesso de coesão dentro dos grupos. Obrigada.